Onde é que tá a tribo do yoga, sabe? Essa é a ideia do que a gente veio conversar. Vou só apresentar rapidamente o que eu tenho feito. Tu se incomoda de eu pedir um... Nenhuma. Um suquinho? Só um pouquinho. Põe na minha fichinha. Opa! Negão, vê um suquinho de laranja pra mim, sem gelo, por favor, e um pão na chapa sem miolo, Pão tá? na chapa sem miolo. Com manteiga sem miolo, por favor. Fala do projeto, como é que tá indo? Muito obrigado. Tá indo muito legal, cara. Eu tive a honra de abrir, assim, com Hermógenes. Eu fui lá. Olha que bacana. Que louco, né? Isso Recentemente. Até me arrepio. Faz um mês e meio atrás. Como é que tá o professor, irmão? Me fala. Ele tá bem velhinho, quase não escuta muito bem. Isso. Ele tá com o braço, a parte direita meio paralisadinho assim, mas absolutamente lúcido, com aquele humor dele afiadíssimo. Você tá conseguindo ouvir ele? Muito pouquinho, bem pertinho, e o Thiago, entre aspas, traduzindo um pouco, né? Isso. Ele cansa de falar. Isso. Mas tá lúcido, faz terapia ali, tá? O Thiago abraçou a ideia do Hermógenes, da academia, assim, de uma forma muito legal, tá tocando muito bem. Sim. E ele tá ali na cadeirinha dele, naquele visu que ele tem do lado ali, faz as caminhadinhas dele, mas tá bem fraquinho, viu? São mais alguns anos dele aqui com a gente, eu acho. Tá interessante, porque eu estive com ele há um ano atrás, e o quadro bem semelhante ao que você está descrevendo. E aí a pergunta, né, porque a cada vez que eu vejo ele, tipo, já é uma expectativa do já, né? Ele está cumprindo com karma aqui, né? E ele sabe disso. E ele sabe disso. Eu sinto isso também, Beto. O que eu vejo muito de uma preocupação dele não, que ele já está naquela fase, por exemplo, a academia teve que mudar de endereço, né, cara? Sim. Aí o Thiago desesperado, enfim, ele falou, não, pode mudar. O Thiago tava com medo de mudar a academia, tantos anos, mesmo espaço, mesma vibe, mesma energia. Ele, não, as coisas... Rapidinho, obrigado. Muito obrigado. As coisas mudam mesmo, tem que mudar e não sei o que, então ele... mas o que me deixou muito feliz é a energia do Thiago, né, cara? Trabalhando, né? A prol dele, no objetivo de pegar os livros do ele chama de vovô, né? Do vovô e consolidar, né? A ideia, né? Mais que método, né? A ideia, a filosofia do yoga do Hermógenes, sei lá, ou do Brasil, não sei. Então eu tive muita honra de nem entrevistá-lo, mas conversar, né, com ele. A ideia desse projeto surge no meu mestrado, no qual eu investiguei como as escrituras do yoga foram sendo ressignificadas no contato do yoga com a ciência no mundo moderno, né? Termos da fisiologia associadas a livros como o do Iyengar, por exemplo. E aí me surgiu uma pergunta no final do mestrado, que aí eu desenvolvo agora, o yoga no Brasil, o cenário espiritual do yoga, como está, onde está? Eu percebi que é uma carência muito grande do yoga brasileiro. Você joga no Google a palavra yoga, acadêmico e Brasil, fecha em Brasil, são bilhões de páginas. Yoga e terapia, yoga cura, yoga para cuidador de mal de Alzheimer, câncer, autismo, tudo. E quando você coloca lá espiritualidade, são muito escassas. E tem sobre espiritualidade de nova era, não sei o que, mas yoga e Brasil é muito pouco. Aí eu falei, de repente isso seja uma coisa interessante. E aí eu tô saindo a campo, entrevistando os principais, na minha concepção, yogis do Brasil, ou professores de yoga. Passei pelo Marcos Rojo semana passada, Hermógenes, Thiago. Estou tentando com o De Rose, mas ele tem um monte de assessor de imprensa, uma hora eu chego nele, mas tem que passar por uma série de triagens. O Prem Baba, também já entrei em contato com ele, acho que eu vou conseguir. E também eu acabei entrevistando cientistas que têm investigado yoga. E a minha ideia é traçar
Eu falei com a Camila Heitz também, foi muito gostoso, muito bacana. Ela está num momento difícil, né? Mas muito lúcida na posição do yoga na vida dela. Tenho agendado o Pedro também no Yoga pela Paz. E as entrevistas têm me dado novos nomes, no qual eu nunca tinha ouvido falar. O Hermógenes me indicou um rapaz, um senhor, Habermas, da Bahia. A Mira tem um livro dele, você sabe que eu estou falando sobre o nome, talvez ele errado. E começou a pintar uma galera de Goiânia, que eu nunca tinha ouvido falar, assim, né? Que trabalha com yoga, enfim. Então eu estou indo tentando traçar um perfil do cenário do yoga brasileiro. Quem somos nós? Eu começo a minha introdução no trabalho de doutorado pegando o censo do IBGE e mostrando, olha, quantas pessoas se dizem sem religião, quantos se declaram hindus, quantos adeptos de outras religiões orientais. E eu falei, cadê a gente? A gente está nesse meio aí. A gente está nesse meio. Mahikari, Reiki, messiânica, já tem identificação no contexto brasileiro, mas yoga não. Yoga ainda tem aquela coisa popular de para fitness, né? E eu falo, cara, não. E eu falo na academia, não, tem um monte de gente com uma pegada do yoga absolutamente espiritual, né? E é isso que eu venho fazendo. Eu venho entrevistando a galera para saber o que a gente, vocês, pensam sobre o yoga brasileiro. Eu entrevistei recentemente a Elisa Cosaza e o professor Roberto Cardoso, dois cientistas, né, de São Paulo, da Unifesp, falando sobre yoga. O que me deixou curioso é que eles têm um conhecimento sobre Patanjali, sabe? Então eu vejo assim a ciência lendo textos clássicos do yoga para se informar sobre as pesquisas deles, né? Por mais laica que sejam ainda as pesquisas, eu consigo pegar ainda lampejos de uma espiritualidade neles, sabe? Um deles foi muito curioso, dizendo que mesmo a meditação aplicada de forma laica, ele enxerga, no HC, no jaleco branco, ele enxerga um desenvolvimento de um sentido de vida a partir da meditação, né? Sei lá, de alguma forma tem surtido algumas informações que para mim é muito novo, né? De que o yoga, mesmo aplicado à saúde, a galera, os adeptos voluntários das pesquisas têm desenvolvido uma certa espiritualidade a partir de uma meditação sem nenhuma divindade, sem nenhuma, enfim. Então isso tem sido curioso para mim, eu não tinha compreendido isso. Então eu estou colhendo informações que para mim têm sido muito legais. No mestrado eu fiquei 4 anos enfurnado numa biblioteca, né? E no doutorado tenho saído entrevistando a galera, assim, amigos meus, outros que às vezes eu nem conheço, como hoje eu vou entrevistar, por exemplo, o Cristóvão Oliveira, no qual eu não conheço, não sei, tem aquela imagem que todo mundo tem, né? Mas ele continua firme e forte aí trabalhando. Eu quero saber. Eu tenho percebido algumas linhas gerais das minhas entrevistas, assim, que permeiam. Isso tem sido bacana. Eu acho que mais um ano de trabalho eu já começo a jogar papel isso, né? E vai sair um livrinho, né? Depois do doutorado sai um livro sobre essas entrevistas, né? Esses bate-papos com a galera. Super legal, Beto. A gente chegou, você foi o primeiro que eu cheguei a jogar a ideia do que eu queria fazer, né? E aí eu consegui consolidar isso na PUC. Estou seguindo aí. Não, dou uma força, irmão. Eu acho que é um prazer estar aqui e é um dever também, até a toda a atenção que você sempre deu, né, aos meus pedidos e chamadas. Que é isso. Não, eu honro isso e falo isso com todo o coração e também com toda a declaração, sabe? Porque tudo troca, irmão, sabe? Eu acho que é muito bacana e entra no nível de fato pessoal. Agora, a contribuição que um livro, através desse teu trabalho de fechamento aí de doutorado, pode trazer é muito, muito bacana e eu sinto que falta material.
não necessariamente esse livro temático, mas qualquer livro que abre alguma coisa além do yoga hoje em dia impresso e de forma singular, no meu entender, e talvez até preso a uma determinada linhagem, tradição. E para mim, quando você de repente abre a investigação num livro de yoga e espiritualidade, aí o yoga, no sentido conceitual, ele se perde, porque tudo yoga, né? Então o Brasil é um país que tem um chamado, quando os espíritas falam que o Brasil é o berço da nova era. Quer dizer, o que é o berço da nova era? O que nasce através dessa tal nova era, se não através de uma vida de yoga, né? Então eu acho que isso eu pessoalmente voltei para o Brasil em função de um chamado, com toda uma tendência de ir para outros lugares, porque eu já morava fora há muito tempo, mas foi um contexto em 1994 onde veio um chamado mesmo. Aí você fala, fala mais do chamado. Não tem muito o que falar do chamado, colorir. Poderia, enfim, romantizar, poetizar, mas não. Foi uma coisa muito sutil, muito pessoal, muito íntima, e que me fez, naquele momento da minha vida, não ter livre-arbítrio. Então existia uma clareza da volta. E até então, meses antes, não fazia sentido. Fazia mais sentido pessoal, profissional, eu ir para outros lugares. Mas isso veio e voltei para o Brasil. E aí é interessante, você me pergunta, mas aí é porque a tua família estava aqui, porque o teu passado, enfim, era aqui. Não, eu não tinha mais vínculo com o passado, porque é uma fase da vida interessante, onde jovem, você sai adolescente, passa 10 anos fora, e a adolescência ficou mesmo, inclusive pela questão da cronologia, porque agora você já é adulto, formado, entre aspas, né? E a família, grande parte da minha família, a família mais próxima, estava lá. Eu fui o primeiro da minha família que voltou para cá, que a família foi junta. Então não tinha uma razão assim de eu voltar, né? Muito além desse chamado. E aí todas as peças se juntaram, voltei. E eu sinto, sinceramente, pela fertilidade espiritual, por esse yoga não conceitual que faz parte do meu coração, da minha busca, naquela época talvez não tão consciente, e que o Brasil, de uma maneira geral, não fácil, não aparente, mas assim, na busca, no desafio de buscar, de buscar no que a cultura oferece, esse yoga escondido, vamos dizer assim, que é a parte mais sutil, substancial, essencial, e que veio a nutrir 10 anos de formação. Ou seja, você tem a estrutura, você tem a técnica, mas a substância para poder fazer disso não só estrutura e técnica, não só algo de formação, sabe? Mas algo que só é canal para esse propósito maior, né? Em nós, através de nós. E eu sinto que o Brasil, de uma forma direta e indireta, principalmente, estar aqui já há quase 20 anos, me nutre demais nisso que veio, de uma certa forma, a me encaminhar na vida, sabe? Eu sinto que eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, eu comecei a história do zero, não tinha contato. Foi todo um contexto de humildação, um contexto de aprofundamento, um contexto onde, de tudo que eu aprendi de forma tão massificada, eu fiquei anos sozinho, praticando sozinho, estudando sozinho, sabe? No Brasil, me relacionando com algo que não parecia que era yoga, ou não era declarado yoga, para poder, de repente, entender o yoga de uma forma mais quântica. Me conta do início. Eu sei da tua história quando foi para os Estados Unidos, fazer faculdade, mas antes, você falou que já foi conhecendo yoga, né? Quando yoga entra na sua vida? Qual foi a primeira experiência com yoga? Formalmente falando, na universidade. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Aqui você não tinha feito nenhum tipo de prática? Não, muita espiritualidade, muita religião. Você já tinha alguma religião aqui? Muito assim, muito domingo na igreja. Saiu com 18?
19, 20? Não, Não, eu saí com 16 anos. Nossa, molecão, né? 16 anos. Eu estava por fazer 17 anos. Tu era um católico, como todo brasileiro é. Não, quer dizer, meu pai é católico, minha mãe é protestante. Protestante? E a família de encaminhamento espírita. Então, quer dizer, eu cresci... Aqui no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Eu cresci num contexto de igreja católica, pela parte do meu pai e da minha avó, e pela parte da minha mãe. A mãe tem uma influência forte nas nossas vidas, então eu frequentei muita igreja dominical protestante, e o espiritismo, que de uma certa forma sempre esteve próximo. Não conflitava isso na tua família? Nunca, cara, nunca. Nunca, porque a questão católica e protestante, por parte dos meus pais, a sensação que eu tenho era mais cultural do que necessariamente algo assim condicionado e imposto. Sempre foi um encaminhamento que os meus pais, até vendo no meu caso uma tendência a uma sensibilidade diferente, até mesmo nos questionamentos da vida, quem sou eu, por que eu estou aqui, e a crise que isso pode gerar, né? Então a oferenda deles a mim foi nesse sentido também, não só religioso, cultural, mas religioso terapêutico. E o espiritismo surgiu para consagrar o aspecto terapêutico, ou seja, da minha emergência espiritual, e já saindo da infância, da adolescência, e já assumindo isso como, cara, eu não posso viver sem religião. Terapêutico do físico ou terapêutico não, de... terapêutico da alma. Da mente, em conflito. Não tinha nada relacionado ao físico. E voltando para a questão, quando o yoga aconteceu de uma forma mais formal, foi depois de lesionado por excesso de treinamento, triatlon, que eu tinha tempo, que eu não tinha antes, porque eu treinava 5 horas por dia, isso amador, né? E estudava e trabalhava nos Estados Unidos. Então, do momento que eu tive uma brecha, porque eu me lesionei, foi que eu comecei na escola, na universidade mesmo, num curso de extensão, a praticar Hatha Yoga. Então, formalmente... bem na faculdade mesmo. Formalmente foi através da prática de Hatha Yoga que eu encontrei esse yoga, esse trabalho de integração corpo e mente. Era de algum método já específico? Tinha algum mapa? Eu fui privilegiado, irmão, porque eu fui apresentado ao yoga formalmente por um mestre de artes marciais que tinha o seu aspecto combate, samurai, guerreiro, yang, e no yoga ele se equilibrava yin. Então ele tinha uma visão de yoga muito bem resolvida, sem tendências, tinha um contexto de busca ampliada, e especificamente no yoga físico ligada ao Iyengar, na época que a Iyengar não significava nada para ninguém. Estão falando de que ano? Você está falando de final dos anos 80. Final dos 80. Isso. Então foi incrível, porque esse cara, ele era um mestre de artes marciais super reconhecido, com uma tendência até meio distante, ele, mestre, e os aprendizes, mas no yoga ele era, vamos dizer assim, até pelo elemento mais yin da vida dele, ele era mais humano, acessível. E eu me tornei o primeiro, sem querer tudo isso, assistente, aprendiz, devoto. Você tem contato com ele ainda? Não. Quem é ele? O nome dele é Master Francis. Eu tive contato com ele durante muito tempo. O contato que eu não tenho com ele, na verdade, em parte é porque, vamos dizer assim, a sensação que eu tenho é que ele me abençoou e falou, vai, sabe? E em parte, no sentido mais emocional, afetivo, humano, é logístico, porque faz muito tempo que eu não vou para Califórnia. Califórnia, você San Diego. San Diego. 10 anos lá? Fiquei em San Diego uns 7 anos, em Nova York uns 2 anos, na Espanha 1 ano.
Cara, toda a sua formação de madura mesmo é lá fora, né? É, toda. Tu voltou pra cá então em 90 E final de 94. E aí tu volta pra cá e já se torna um professor de yoga ou você faz alguma formação? Você tem... Eu fiz várias formações lá fora. Então eu devo ter umas 3, 4 formações formais de cursos de certificação. Tipo a Inga, tu fez a Exatamente, Inga. mas naquela época não existia o yoga, e é interessante entender isso. Eu cresci nos Estados Unidos. A minha formação em yoga nos Estados Unidos, ela aconteceu quando o yoga explodiu ali. Ou estava começando a explodir. Começando a dar um boom, né, nos anos 80 ali, né? Começando a se tornar uma atividade menos alternativa, mais mainstream, que eles chamam ali, mas foi pro convencional, né? Não existia isso que existe hoje. Hermógenes, Marcos Nenhum Rojo, contato. nem De Rose, você nem sabia ideia. que existia. Não sabia. Isso, sinceramente, eu considero assim um algo não diferenciado, porque caminhos e caminhos, mas um algo definitivamente diferente ou seja, esse desenvolvimento, essa formação, esse primeiro encontro com o yoga, que a grande maioria dessas pessoas que você está entrevistando, sabe, que por razões obviamente óbvias, no Brasil foram se influenciando por um, por outro, e começaram, né, vários deles da nossa geração, de uma mesma maneira. Muita gente, né, compartilhando esse início. E isso para mim foi muito interessante, porque nos Estados Unidos já existiam caminhos e caminhos, já existiam precursores e precursores, existia uma diversidade que para mim naquela época foi muito saudável, porque eu, apesar de ter uma sede a ponto de eu querer encontrar e seguir esse Francis, o maior ensinamento que ele me deu, a maior contribuição que ele me deu na vida foi quando eu, de forma angustiada, com lágrimas nos olhos, depois de buscas e buscas e tentativas, cheguei para ele: mestre, eu não consigo encontrar o sistema, a pessoa, o guru, o método que eu devo seguir. Isso me causa angústia, naquela sede mesmo do peregrino, né, de encontrar, e cheguei aonde eu tinha que chegar, né? E ele falou: cara, o teu espírito não é de seguidor, tu é um buscador, tu é um peregrino por natureza. Então segue a tua senda, sabe? É você e tudo ao teu redor, sabe, que você tem contato. Isso foi muito importante para mim, não fácil, de abrir mão, sabe, dessa expectativa absoluta, ansiedade, né? Em cima de caminhos, e todos os caminhos são relativos, irmão, nos levando ao absoluto. Mas então, suas formações lá foram, você fez uma formação de Iyengar, tu fez... Não formal, né? Não fez formal. Não existia isso. Não tinha um certificado, curso não. de formação? Existia, mas muito pouco. O que existia mais era você ir para a Índia, e foi isso que eu fiz. Eu fui para a Índia para estudar com os Iyengars. Ainda nos Estados Unidos? Eu já estava no Brasil na época. Você voltou? Eu voltei para o Brasil e consegui a minha autorização, porque é um sistema, não sei se tu sabe, de espera de anos. Hoje é diferente, porque hoje você precisa de aprovações de professores aprovados, os tais júniores e sêniores, para poder te colocar lá. E aí tu espera um pouquinho. No passado, irmão, era tudo carta e correspondência. Entendi. Então era uma história assim... Eu lembro que a minha primeira autorização para ir no Iyengar, é interessante lembrar isso, foi 91, 92. Agora, o que aconteceu foi um furacão nos Estados Unidos, e minha família estava em Miami, e eu tive que voltar, não pude ir. E aí eu cancelei, na verdade eu não apareci, por uma questão de ter sido tudo muito corrido, e é engraçado, eu escrevi depois para me desculpar e para pedir uma nova data, nunca mais recebi carta alguma, existia essa questão, era muito complicado. Não tinha telefone, fax, era tudo, né? E voltei
né? Ou voltei, ou fui pela primeira vez na cara dura. Ah, tu foi lá sem em recomendação 98, nenhuma. em 98. Não foi foi sem recomendação, por quê? Porque não era treinamento, era a celebração de 80 anos do Iyengar. Ah, tá. E através dessa minha ida, numa celebração que era mais aberta, vamos dizer assim, eu, o único brasileiro na época, Beto, É mesmo? E em 98? em 98. E é engraçado porque hoje em dia todo mundo se gaba de rótulos Todo e mundo é rótulos. Iyengar, né? Exatamente. 98. Fiz uma apresentação de capoeira ontem, né? pro Iyengar, Tô brincando. É. Você fez isso? Fiz. Eu e mais 2 brasileiros que moravam na Europa e que foram. Nenhum deles trabalha com yoga, mas tinham uma história. Em Puna? Foi em Puna. Eu tenho foto, tem tudo, é muito bonito. É uma lembrança muito querida que eu tenho, sabe? Você tinha muito quantos anos, especial. cara, 98? 28, 28 anos? fazendo 29. Molecão, né? Molecão ficando maduro, mas era um molecão ainda. Com 3, 4 anos de Brasil. Mas a história aqui já forte, muito Já em forte. Floripa, já, né? Já em Floripa. Tu volta por esse chamado acho que bate lá fora. Lá fora, Tu lembra 94. quando foi? Que momento foi? Numa prática? Caminhando? Meu irmão, é uma história muito interessante, porque essas formações que eu fiz, na verdade, mais do que formação com certificado, na época, de novo, não era tão comum. Devo ter feito umas 2, 3, 4 formações desse tipo. Mas não era no sentido de você se formar em Ashtanga, em Iyengar. Você se formava dentro de professores que criaram seus teacher trainings. Não eram teacher trainings. E isso é importante assim, porque hoje em dia, para diferenciar, as pessoas usam teacher certification. But teacher training is more of like a workshop, entendeu? Mas os workshops não eram workshops de fim de semana, eram cursos extensivos de teacher training. Esses diversos, mas tu não tinha um rótulo, eu não fui atrás de estar com o rótulo Iyengar, estar com o rótulo Ashtanga, porque eu não entrava muito a nível de interesse, necessidade, gosto, quando a história começava a se institucionalizar. Então eu curtia mais os professores que eu considerava autênticos. Eles fazendo os seus próprios teacher trainings, mas com uma formação mais ampliada e do yoga que não era só uma questão física, apesar de também lá o yoga físico é muito forte, né? ter sido o que quebrou a bolha e o yoga mainstream, entendeu? Mas depois, uau, aí juntou tudo, porque nos Estados Unidos você vai para lá, hoje em dia, por exemplo, eu vou estudar yoga e não vou para as instituições de yoga, é para todos os lugares que são oferecidos cursos de espiritualidade no seu sentido mais amplo. A gente vai agora para Nova York, eu e a Mi, Irmão, é incrível. Você vai para um Ômega, por exemplo, você vai para uma Kripalo, esses lugares próximos a Nova York são lugares que tem yoga e tem professores de yoga que vão dar os seus cursos, workshops, mas você vê o catálogo de cursos e eventos deles, irmão, é uma coisa onde o yoga ele quebra as suas fronteiras. E isso é muito lindo, né? Porque são tribos, mas de uma certa forma, diferente do Brasil, que são várias tribos, mas grande parte do trabalho sério sendo feito aqui é trabalho que fica oculto, que não é muito divulgado, que não tem uma imprensa na banca, tu vai e tá ali, tem uma revista de budismo, a Zen, ou uma revista de Advaita Vedanta, mas não numa linhagem específica de Dayananda, Advaita de uma forma mais ampliada, Ramana Maharishi, as pessoas fazendo um trabalho lindo hoje, né? Devotos de Ramana, de Papaji, e Dayananda também, e todos os outros. Quer dizer, você não vê isso aqui. Você acha que o brasileiro parece ter essa fama, né, meio do senso comum, de ser mais plural? No yoga isso transparece? Para mim, a alma do brasileiro é plural.
a mente do brasileiro é singular. A alma do brasileiro é fé. A mente do brasileiro é crença, irmão. Então é interessante isso, e é natural, até no sentido cultural. Num país onde você tem muito sofrimento, onde você tem pouca informação, poucas oportunidades, e as pessoas de repente estão na busca, cara, é o primeiro que encontrar, que dá um eco. E o perigo disso é, se for um eco daquele que ecoa, tudo bem. Mas quando é um eco da minha carência, do meu momento de vítima, eu quero um salvador. E aí você vai... complicado. Muito complicado. Mas eu sinto que a alma do brasileiro... a gente pode conversar um monte o que é isso, mas Pedro explica, mas no sentido não só poético, mas tentando traduzir, ilustrar... Uma essência, exatamente, até pela cultura que a gente vive, que é plural. A gente tem esse mix todo, então existe um contexto que naturalmente ele invoca a uma pluralidade, mas quando, cara, a tua mente está entre você e essa busca, essa realização mais plural, essencial, aí você tem que lidar com a mente, que é aquilo que de repente bloqueia. E aí é todo um processo do Brasil hoje, no meu entender, até mesmo das pessoas do yoga. Então, quer dizer, yoga é sem fronteiras, yoga é plural. Tu não sublinha Sivananda Iyengar, tu sublinha yoga. E o nome, esse simplesmente yoga, Beto, veio também intuitivamente por tentar sair de um contexto onde de repente eu me peguei com o rótulo de Power Yoga e de repente, cara, eu não me identifico com essa disputa, com esse manto, com esse rótulo, com esse adjetivo, com a forma que as pessoas começaram a se relacionar com o Marco Peregrino. Eu não sou Power Yoga, pelo amor de Deus. Como assim, também as pessoas me chamam para falar de neurofisiologia. Eu estou longe da neurofisiologia já faz uns 6 anos, né? Mas você ainda tem um rótulo de uma coisa, né? E você não consegue desvencilhar. Mas tu estava falando do teu chamado. Teve alguma coisa, eu queria saber um pouco mais da peculiaridade. Foi nos Estados Unidos? Foi numa prática? Foi depois de tanto... E eu acho que vale o comentário, além desses teacher trainings todos, uma característica que eu tinha era de sempre frequentar aulas com diferentes professores, várias, e a grande maioria aula básica, aula de iniciante, para poder sentir, para poder aprender. Nos Estados Unidos é muito fácil, né? É muito fácil. Lá paga uma avulsa, faz uma aula. Exatamente, né? É muito fácil, é bem por aí. A Mira tem esse roteiro pra gente, né? Da Mamitra, que ela me levar pra conhecer, né? Isso. Então é muito fácil. A gente vai ficar na casa, na verdade a gente vai ficar na casa de um yogi que ela conheceu. Isso, é muito então fácil. Então é muito fácil, porque no Brasil é difícil, né? No Brasil não é assim tão fácil. Né? Não é tão fácil, fica muito caro o deslocamento. E assim uma pergunta, de onde você vem, né? Por exemplo, quem é você, isso, né? Tem um certo interrogatório, uma anamnese, né? Tem, é verdade. Sim, sabe? Mas diga lá, eu te contei. Mas aí eu fiz um desses teacher trainings que eu fiz, na verdade era mais retreat. Foi um teacher training durante meses, num espaço, e depois teve um retreat dessa mesma turma, de uma pessoa que eu considero a minha segunda mentora, não no nível de hierarquia, mas no nível de ordem cronológica. Depois, historicamente. Vem depois do Francis, que foi o primeiro. Ele, de novo, né, com aquele currículo. Ela, uma devota de Yogananda, que se apoiou num sistema chamado Bikram Yoga, que é o Hot Yoga, aquela onda toda. Mas ela, uma pessoa, um espírito de luz, chamada Perry, isso em Encinitas, no sul da Califórnia. E quando eu conheci essa mulher, eu vi o yoga, porque esse sistema de Bikram é bem rígido, físico, a sala aquecida. Sobe em cima das costas, né? E eu, como atleta, me identifiquei com a pegada. Claro. Né? Mas o que me levou a fazer cursos, a me relacionar com ela, foi a alma, foi a devoção, foi Yogananda, foi um trabalho mais sutil de yoga, de autoconhecimento.
E ali eu me envolvi mesmo. Passei anos e anos com ela. E nesse retiro, em 94, irmão, durante a Copa do Mundo de 94. Eu pensei nisso agora também. Que influenciou. Foi lá, né? Que influenciou, vi 2 jogos. Me influenciou a resgatar alguma coisa com o Brasil, irmão. Olha que onda. Aí você fala, futebol, seleção brasileira, sim. É que estavam respirando um pouco de Brasil em alguns locais. Eu tô aqui, cara, em função da Copa do Mundo em 94 nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Muito bom. E de vários shows naquele ano que eu vi de Milton, sabe? De Gal Costa, tem, cara, é um contexto assim muito louco que naquele ano por alguma razão aconteceu. E então pintou um sentimento de saudosismo, de valorização de Brasil, de cultura, de cara, eu tenho que voltar e não sei como, mas participar daquilo tudo. Você não se sentia sabe? norte-americano? Você nunca se sentiu assim? Nunca. Não, digo porque tem umas pessoas que ficam aquela coisa, né, de... Não, nunca me senti, Beto. Eu nunca Fala me 2 palavras em inglês, uma palavra em português, né? Nunca me identifiquei com a cultura americana. Hoje eu tenho esse conflito que na época existia, muito mais bem resolvido. Moraria sim, adoraria voltar a morar nos Estados Unidos por um tempo, valorizo. Tenho uma dívida com os Estados Unidos pro resto da minha vida. É impressionante, assim eu me sinto totalmente a palavra é essa, devedor. As coisas funcionam lá, né? Funciona e foi me oferecido, irmão. Quer dizer, eu lembro... Sonho americano. Eu estudei, eu fui para a Espanha, viver um curso, 1 ano na Espanha, talvez dos anos mais importantes da minha vida, quando eu comecei a dar aula de yoga, de brincadeira para amigos, porque em Granada, onde eu morava, não tinha nenhuma... Mas começou na Espanha dar aula de yoga? Dar aula, sim. Dar aula mesmo? Sim. Dar aula, vamos aí, vamos fazer exatamente. Em 91. Em 91 eu juntei uma turma que sabia dessa minha história, que queria praticar, encontrei um espaço e ali comecei a dar aula. E aí foi sem nenhuma pretensão. Foi estudar? Eu me formei em letras, em espanhol. Nos Estados Unidos? Porque a minha ideia era dar aula... Foi educação física e letras? Educação física, ciência do exercício e letras. A minha ideia, por morar em San Diego, era poder ter o espanhol como fonte para poder trabalhar com... A tua ideia é ir para lá e voltar para os Estados Unidos. Mas você voltou para os Estados Unidos ou não? Voltei. Você voltou e aí você vem para cá. Eu voltei para os Estados Unidos já com uma disposição de sim terminar a educação física, espanhol, mas eu fiquei 2, 3 anos nos Estados Unidos depois que eu voltei da Espanha, 2 anos, me especializando em atividade de integração corpo e mente, fazendo cursos e cursos e lá e cursos. Fantástico, né? Que lá é fantástico. Eu fiz um curso, né? E quando eu falo isso, só para retratar, além do yoga, que eu voltei totalmente inspirado. Já com yoga dentro, né? Não necessariamente sentindo que eu queria trabalhar com isso, mas que eu queria me aprofundar. E a minha experiência na Espanha como praticante se desenvolveu bastante em função da minha história de compartilhar e ensinar. Então eu vi relação. Tu ensina aquilo que tu quer aprender. E o ato de ensinar te faz cada vez mais aprendiz, te dá cada vez mais sede, né, de conhecimento, de aprofundamento e tal. Então eu voltei com essa sede. Mas além de yoga, eu fiz vários cursos dentro de áreas diversas, macrobiótica, holistic practice, as far as like massage therapy, sabe? Então tudo que estava na minha frente e lá, e na Califórnia, né, irmão, que tem tudo. É impressionante. Então, quer dizer, a minha gratidão, Beto, ela vem disso. Eu morei na Espanha de graça, irmão, porque era um intercâmbio da faculdade que eu tinha residência e não pagava tuition. Como é que eu não vou ser grato, irmão? Hoje eu sou... A vida é tão bonito isso, né? Quando a gente de fato honra e agradece cada peça. E quando eu falo, não foi fácil, os Estados Unidos não deu de graça, foi combate durante
10 anos, irmão. Eu não tive uma vida social como tu teve no meio universitário. Eu trabalhava, sabe? Como o brasileiro que vai morar lá fora, né? Exato, irmão. E o brasileiro que mora lá fora desse jeito, a sensação, sinceramente, a grande maioria, vendo o grande, porque você pode ver uma vida de sacrifício e de abuso, né? Onde, enfim, tu é um estrangeiro, e tem isso também. Mas eu nunca levei essa história para um lado assim pessoal, era o que era, e eu tinha uma percepção diferente deles e cara, vivi o que eu tinha que viver. Hoje, mais uma vez, já não tão ressentido, mais bem resolvido do meu próprio conflito. Eu só agradeço, é só bênção. Aí tu vem pra cá, vai morar em São Paulo, ainda vai direto pra Floripa? Venho pra São Paulo com uma boa desculpa. Meus avós ainda moravam Eu lembro, você falou isso pra mim. Vivos aqui, fiquei com eles. Eu cheguei em novembro de 94. Em fevereiro de 95 eu fui para Florianópolis pela primeira vez na vida, com um amigo. E ali, além de brincar, de surfar, de conhecer a ilha, eu fui atrás de locais. Já com um olhar de mas não necessariamente para dar aula de yoga. Cheguei e minha grande surpresa foi essa, de ver 2 yogas. Um yoga alternativo, bem alternativo, talvez numa tendência mais do Hermógenes. Hoje é muito complicado para mim falar isso, porque eu conheço muito bem o professor, eu sou devoto do professor, tenho ele como meu guru, mas num sentido mais de pegada, vamos dizer assim, manifestada. Quando eu falo em alternativa, era uma pessoa que não era de Rose, então era de Hermógenes. Claro. Mas e aí é um yoga com a luz baixinha, com musiquinha para dormir, um monte de pessoas isso não de tinha idade. Lá fora. Não tinha, mas não era só isso. E não era a minha experiência. Então quando eu fui para aulas dessa, eu por um lado gostei. Você veio com um tapetinho de borracha e o Hermógenes com um tapetinho de palha, né? Exato. Eu achei fantástico. Bem isso, é bem isso. Na verdade, Florianópolis era colchão. Eu vinha com um yoga mat. E aí quando eu vi aqueles colchões na sala, eu não entendia, cara. Era muito interessante. E era esse yoga? Mas eu assim, muito humilde, sabe? Vendo, mas e participando e me relacionando, me apresentando para os professores ali e tal, não sei o quê. Não eram muitos, não eram... Te receberam bem? Sim, vários, mas assim, a grande parte intimidados. Quem eram os professores de yoga em Florianópolis quando você chegou? Então, eu prefiro não nomear agora exatamente, e não que eu tenha algum receio ou alguma coisa mal resolvida, mas eu acho que é mais no cuidado mesmo, assim, não sei se é tão importante, porque o importante era essas 2 tribos. Os mais alternativos. Os mais alternativos, que eu não estou nem chamando de Hermógenes, mas pelo contraste, que eu vim a descobrir depois, porque eu não tinha ideia quem era Hermógenes. Quer dizer, eu tinha muita ideia quem eram Hermógenes, por causa dos meus pais, livros dos meus pais, que eu, quando criança... Seus pais liam, então, antes de você ir para os Estados Unidos? Meus pais? Seus pais já tinham conhecimento do Hermógenes antes de você ir para já. lá? Eu tenho um livro do Hermógenes. Mas seu pai praticava assim, não? Meu pai não, mas minha mãe. Tua mãe praticava, uma protestante praticava. Interessante. Mas essa história do Brasil, né? Essa história do que eu acho incrível. Então, seu primeiro contato oficial foi lá fora, mas tu já sabia o que era yoga, enfim? Não sabia porque eu era muito criança. Mas eu tenho um livro... Já passava isso na tua mão aí? Já, eu lembro exatamente. E autoperfeição com Hatha Yoga. Eu lembro desses 2 livros, eu com, sei lá... Tua mãe meditava, assim, não? Sim. O nome da nossa cachorra, quando eu era pequena, era Mantra. Mas tudo isso dentro de um contexto deles buscadores, mas nada assim muito aprofundado. Doméstico, como já sei. Era uma coisa doméstica. Fizeram curso de meditação transcendental e tinha tudo isso, mas eu não tenho nenhuma lembrança
Eu tenho a lembrança de eu ir pro clube fazer natação e minha mãe fazer yoga. Mas de não... colã. Exatamente. Então, Colã. então a turma que eu encontrei Bem celeste, em Florianópolis é bem celeste. A turma que eu encontrei em Florianópolis era isso. Era essa pegada. E fui aí no tal yoga com acento circunflexo. Entendi. E fui lá e aí sim houve uma intimidação, apesar de politicamente correto, num cara que é grande lá em Florianópolis e continua sendo. Mas onde eu fiz, sei lá, semanas de aula naquela... Não, fiz umas 2 semanas de aula. Mas, cara... Naquela ideia dos Estados Unidos, de você ir lá e conhecer... Exatamente, irmão. Eu fui desse jeito, jeito, irmão. Totalmente humilde, com tapetinho, amarradão. E aí, acabei de voltar, super feliz de estar aqui. Totalmente inocente, sabe? E ninguém fez mal nenhum, pelo contrário. Eu tenho uma lembrança bacana disso tudo. Mas rolou Você sentiu isso uma... Eu não me identifico, cara, não é isso, bicho. Não é nem esse, nem esse. Então, assim, foi muito difícil porque eu queria encontrar meu grupo, minha turma. Aí que eu ia te perguntar, então você ficou sem ninguém, sem ninguém, ninguém, ficou sozinho ali, não? Sozinho. Comecei em Florianópolis do zero, irmão. Encomendei. Provavelmente, eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa a trazer um rolo de tapete de yogamete no Brasil. E blocos também. Bloco do Ayenga, né? Aí eu trouxe esses rolos, fiz 2 mochilas enormes. Kits, né? De Paraguai, de mochileiro, de como é que fala? De mochileiro, né? Não, tem outro nome. Mochileiro é meio de aventura. Sacoleiro. Sacoleiro. E comecei em Florianópolis andando com 2 sacos de tapetinho de yoga e bloquinho. Pra vender ou pra dar aula? Pra dar aula. Pra dar aula, porque ninguém tinha material, né? Ninguém tinha material. E eu não conseguia dar em colchão. Entendi. É muito incrível. Então, quando você voltou para o Brasil, você não seguiu nenhum tipo de linhagem, professor, nada, foi sozinho. E não por preconceito, simplesmente eu vim sem preconceito algum, aberto, mas eu não encontrei o meu caminho. Eu acho... Também, talvez, mas eu não chegou nem nesse ponto, porque eu nem me coloquei para me acolhe. Então houve sim uma... E depois que você se estabeleceu em Floripa, você já começou a ter seus 5, 6, 10 alunos, já tinha a tua sala. Eu lembro que um amigo seu, você foi viajar, ele construiu uma sala para você, tu voltou, deu uma força na construção da sala. Sempre foi ali na Lagoa ali? Não, começou no espaço alternativo na Trindade. A Trindade, lá embaixo, né? Como é que foi a partir de você estabelecendo era espaço Mark Schultz? Não, como que era o nome? Não, espaço alternativo. E no caso... Não tinha esses nomes ainda, né? Não. Era aula de yoga só. Aí depois, né? Aí vem uma história interessante porque, por exemplo, eu já tinha tido contato com o termo Power Yoga. Ou melhor, Brasil, lá. com Ashtanga Yoga. Aqui ou lá? Nunca tinha tido contato com o nome Power Yoga. Nunca. E aí eu tentei, aí nessa coisa de encontrar um nome, fazer um logo e talvez uma pegada minha americana, de influência americana. Mas eu, a partir do momento que a história deu uma engatada em Florianópolis, já veio toda essa questão, né, de nome, logo. O primeiro nome foi Yoga Fitness. Yoga Fitness. Muito bom. Cara, Yoga Fitness. Eu tenho tudo isso, o logo disso e tal. E a vida me abençoou com pessoas ao meu redor que me deram muita força nesse sentido, sabe? O próprio Moronguinho da Mormai. Tinha um irmão também que era designer, então foi muito lindo, porque foi muito poético. E era tudo assim, totalmente sem pretensão. Roots total, né? Roots, mas bem feito, sabe? Já pela referência que eu tinha dos Estados Unidos. Tenho certeza disso, sabe? E aí depois esse Yoga Fitness ficou uma parada muito que, bom, Yoga Fitness. que não era aquilo, porque eu comecei a trabalhar com atleta. E a galera falou, cara, esse trabalho aqui não é só fitness. E aí me veio Power Yoga.
foi... E é incrível isso, cara. Porque eu posso estar inocentemente, mas é a interpretação que eu lembro disso tudo. Mas nos Estados Unidos, simultaneamente, tinha Beryl Vanderbilt, que é ashitangueira e que escreveu um livro chamado Power Yoga. E um cara ela no Nova York, e um cara da Califórnia chamado Brian Cast. Quer uma vez? Não, obrigado. Chamado Brian Cast. E a gente em Floripa, Power Yoga, do nada. E não existia nada de relação. Era Costa Leste, Costa Oeste e Brasil. Isso tudo acontecendo no mesmo ano. Sabe? É uma coisa assim muito louca, muito louca. E a gente desenvolveu uma história forte. E aí consagrou Power Yoga. Aí foi um boom, cara. Eu dava aula para 80 pessoas. E quando o seu nome ficou mais conhecido, as concorrências continuaram ou foi se afinando o discurso? Não, cara, pelo contrário. A sensação que isso muito pessoal, tá, Beto? Entre nós porque, enfim, colocar isso de uma forma indevida pode gerar, eu imagino, enfim, loucuras. Mas a história ela foi para um outro patamar. Aí não tinha mais nada. Entendi. Não dá pra sentar junto. Não dá pra sentar junto. Mas é que tá. Foi meio que sem querer. E o trabalho era um trabalho digno, sabe? Competente, sério. Pô, seja a nível de educação física, porque o que eu fazia era coerente. Não era um yoga sem cuidado, sem ciência. Não, na verdade, você e o Marcos Rojo são até agora os únicos professores de educação física. Olha que interessante. Mas, e tinha a base do Iyengar, apesar de ser Power Yoga, sabe? E tinha questão essencial, tinha meditação, tinha ensinamento. Então, quer dizer, essa galera aqui de baixo, obviamente o De Rose, nada, ficou só no preconceito e dando tiro. Foi quando ele começou a falar mal de um monte de coisa. Especificamente você? Eu diria... O genérico. Principalmente eu e a Lígia Lima. Porque ela com os artistas no Rio de Janeiro, com esse nome também, Power Yoga, ela veio 2 anos depois. E esse nome já nos Estados Unidos estava, né? Veio 2 anos depois. E a gente se encontrou, eu e a Lígia, fomos grandes amigos, sabe? Temos um respeito super grande um pelo outro, pelo trabalho um pelo outro. E foi forte essa união, porque, de repente, a gente é que estava na mídia. Ela com os artistas e eu com os atletas. Já era 2000 já? Nessa fase, de 97, 8, 9... Foi isso. E veja bem, não só o De Rose, o Hermógenes, cheio de preconceito. É mesmo? O Hermógenes, eu lembro de artigos dele falando, cara, que isso é coisa de americano. O Hermógenes, ele é todo esse professor querido hoje, mas o Hermógenes é sargento, irmão. Ele é sargento. Sabe? Ele é casca grossa, sempre foi, né? Foi. Então existia tudo isso. Então vamos dizer assim que em Florianópolis, porque era um contato mais direto, o De Rose é um caso à parte, e eu sempre fui simpático, empático e aberto. Nunca. Já conversaram? Já sentaram? Já... Eu e ele? Nunca. Isso é um mistério, porque a vida nunca. Eu considero isso karma positivo, sabe? De eu não ter tido esse encontro, irmão. E é interessante, aí você fala, pô, mas assim? Não, tô totalmente assim, mas encontro é diálogo, né? Não é monólogo. Então quer dizer, eu não faço nenhuma questão. E nesses encontros aí de CREF, de todo mundo se juntar para discutir, nunca encontrei o dito cujo, nunca, sabe? É muito interessante isso, né? Eu estou sentindo essa mesma dificuldade. Mas te falo, mas é tal coisa, aí tu se faz de ouvinte, né? E deixa o discurso rolar. É que eu consigo chegar nele para ouvir, né? Se rolar. Eu quero só apertar o play.
Se rolar justamente por isso, porque se ele sentir que você só vai ouvir, aí ele te recebe, provavelmente. Agora, não, sabe? Mas, olha que louco, antes dessas... É tão bacana conversar isso, porque eu vou lembrando dessas coisas. Antes disso tudo acontecer em Floripa, olha só, eu acho que... Eu falei pra você, né? Eu fui pra Floripa em fevereiro de 95. Aí em março eu voltei pra São Paulo, arrumei minhas coisas, e em março eu fui com o Scott Hobby pra lá. Você falou pra sabe? 2 viagens. Aluguei um chalezinho e tal. E comecei, eu tinha feito algum tipo de contato, mas aí eu já tava, me instalei em Floripa. Aí comecei. Eu acho que alguns poucos meses depois teve um congresso de Swastika Yoga em Florianópolis. E eu participei. Tu participou? De fim de semana, do assim. congresso? Pra conhecer Chegou chegando? Não, quietinho, cara. Não, chegando lá, quietinho, parado, ouvindo. Me inscrevi. Entendi. Não fizeram... Você não era Marco Schultz, era... Exatamente. Marco. Era o Marco que tinha vindo dos Estados Unidos e que já tinha ido pro estúdio lá de Florianópolis. Lá. Isso, o cara Você bacana, fichinha, legal, tem a fichinha, não sei o que e tal. E fiz esse fim de semana. Depois desse fim de semana, irmão, vendo o cara falar e vendo a história toda, aí foi definitivo. Cara, what? Sabe? Muito louco, Beto, muito louco. Mas o lance que eu estava falando, a gente foi para um outro patamar. Cara, porque tudo de yoga em Floripa, era alternativo. De repente, todo mundo começou a praticar, irmão. Todo mundo. Mas todo mundo. Né? Mas é incrível. Você ouve as histórias daquela época, é incrível, é surreal, cara. Surreal. Você não faz ideia do que aconteceu. Mas com respeito, com dignidade. Então essas pessoas aqui, várias delas, os professores que me receberam na minha primeira ida a Floripa, eles começaram a fazer aula comigo. E outros novos. Então a história, várias pessoas daquela época... Com respeito. Com muito respeito e interesse. Porque eles eram bem-vindos, eu ficava amarradão, super agradecido. Porque a sensação que eu tinha... Puxa vida, a vida me abençoou de estar fora, de ter alguma coisa que eu possa oferecer. Aproveita, bicho. Porque os mané da ilha, eles são difíceis, eles são bairristas, né? Eu percebo um pouco de bairrismo, assim. Mas, então, a acolhida para um... Não, mas aquela época era uma época que tinha isso provinciano, mas Você não sentiu isso? Não senti. Porque a parada conquistou a manezada. Primeiro conquistou Lagoa, e aí os migrantes. E aí muita gente achou que a história ia ficar só ali, sabe? Lagoa e imigrantes. Mas, cara, aí pegou o surf. E aí passou do outro lado do morro. E de repente eu tava nas academias grandes ali de colégio catarinense, irmão. Aí quem fazia aula eram os bacanudos, os Sirotsky. Foi dar aula em escola? Sim. Mas não na escola, mas na academia dentro da escola. Dentro da escola, tá? Tem uma academia do Colégio Catarinense. Foi lá que a história se consagrou para os manezinhos da ilha. Mas quando você fala em manezinho, aí é manezinho tudo sobrenome. Não, claro. Não, mas isso eu não estou falando que isso é bom, não. Estou falando que isso é ruim. Não, porque uma coisa é um manezinho, tipo pescador. Outra coisa é os manezinhos arrogantes, cheios da onda. Aquele cara que apareceu na novela, aquele tipo, né? Que acha que é emergente. Exatamente, né? Como é que chegou na escola, cara? Aí não tinha, todo mundo queria a história. Entendi, foram te chamar, na verdade. A história era fácil, o melhor horário da academia. Tu acha que hoje o yoga tá numa descendência? Sim. Lenta, mas e saudável para chegar na realidade que é. Por que caiu? Porque acabou a moda, porque Pilates chegou, porque... É isso? Não, porque isso é uma constante nas falas, sabe? E sabe por quê, irmão? Também, porque muita gente falou muita besteira, tentou fazer muita coisa. O quê? Essa descendência do yoga hoje. Não é que eu acho um pouco ruim ou bom, eu acho isso realista. E que seja realista a vida que a gente viva, sabe? E não uma coisa maquiada. Então eu sinto assim que... Faz parte de uma limpeza? Faz... Limpeza de professores, essa é a minha pergunta.
de eliminar os aventureiros, porque ficam por um número de alunos e abaixou o número de alunos, eles saem ou não? Não é essa a ideia? Não sei, Beto. Eu sinceramente, irmão, eu sou uma pessoa crítica, mas ao mesmo tempo eu dou muito passo atrás, sabe? Quer dizer, eu posso até falar para ti, mas não no sentido, de novo, de apontar o dedo, mas assim, do yoga se tornando algo moda, e isso é bom, porque tem um seu lado positivo, que expande, mas ao mesmo tempo negativo, banaliza. Então é uma questão de agora, depois dessa pegada de moda, de superfície, a história simplesmente meio que encontrar um patamar que é mais realista. O que é o yoga? Sendo que, dentro dessa realidade, a sensação que eu tenho é que, é bem simbólico o que eu estou falando aqui, ó, é que é ainda, em sua grande maioria, um yoga horizontal. E para mim, yoga é vertical. Como assim? É um yoga horizontal. O que é o yoga horizontal? É método. Ok. É integração corpo e mente, se não só trabalho de corpo bem feito. E a vertical é no sentido... É autoconhecimento. Tá. Você acha que há essas duas vertentes muito claras? Acho e acho natural, não acho que tem nada de errado. Você acha que isso é consciente ou inconsciente por parte de quem pratica o horizontal e o vertical na tua fala? O cara fala, eu pratico um yoga que é só método mesmo, ou não, ele acha que está fazendo algo da espiritualidade. É um ato consciente? Não, a sensação que eu tenho, e é importante isso, porque, olha só, quando eu falo em horizontal, né, por exemplo, o que eu interpreto é que aquela pessoa está vivendo o estágio de vida dela e o yoga está levando a assim verticalizar a sua existência. Então, quer dizer, o estágio de vida dela é mais horizontal. A pessoa se apoia num método. Para ela é Iyengar e não yoga. Tá. Ela sublinha o Iyengar e não o yoga. Mas é o Iyengar que vai levar a ela experimentar yoga. Na vertical. Na vertical. E isso, o discurso dele mesmo. Eu confio no Iyengar, ainda que com toda a sua história, toda a sua especificação, especialidade no yoga físico, em ter desenvolvido um método, eu sei, conhecendo ele pessoalmente e tendo vivido aquilo de uma forma assim tão íntegra, que é um caminho a se levar a um fim, e o fim é yoga. O que é o yoga? Consciência presente. Yoga é meditar. O meditar ainda meditar é um método. Aí é que tá a coisa. Eu poderia falar para você, yoga é o movimento de momento a momento. Eu adoro essa definição. Porque a definição cabe ao momento, então o movimento já me liberta da minha tendência de me identificar com a definição. Mas é uma reflexão, eu gosto mais dessa palavra. Yoga é um movimento de momento a momento. O que é meditação? Meditação é um movimento de momento a momento. Então eu saio de Ashtanga Yoga, né? Ou seja, peraí, mas e Samadhi, você me pergunta, né? Eu não estou falando de meditação no nível da prática, mas do estado de espírito ou do estado mental que você atinge através da prática. Então eu posso praticar meditação, mas o estado meditativo não me cabe. Você está no estado meditativo agora, no estado de yoga? A minha mente, buscando uma resposta para te dar agora, já saiu de qualquer possibilidade do estado. A história, a gente está aqui no agora, no fluxo, sim. Então a gente está comungando yoga. Agora, do momento que tu me faz essa pergunta e me esforço em te dar uma resposta, aí a tendência é sair. Então e é por isso, porque eu parei para adequar momento e classificar e definir momento. E yoga é movimento. Então, para mim, o fluxo dessa conversa nos leva a experimentar, a vivenciar, a comungar yoga. E isso é praticado. Eu consigo praticar para alcançar estado. E isso são métodos, instituições, tradições, livros,
teacher trainings, peregrinações na Índia, tudo sadhana, formalidade de sadhana. Olha que lindo isso. Não existe capacidade, no meu entender, de a gente viver yoga na informalidade da vida sem uma formalidade de sadhana. E para que eu vivo o yoga? Para que serve isso? Momento a momento. No meu caso, depoimento pessoal, por uma questão de, primeiro, sobrevivência e invocação a uma realização que hoje sinto minha alma buscar. Então eu estou aqui, o Marco, a serviço dessa sede por algo inexplicável. Deus? E eu não tenho opção. Sim, Deus. O grande mistério, o nobre silêncio, é eu me reconhecer não só a manifestação de um marco, mas o antes e o além desse marco. Eu não me satisfaço com o marco, Beto. Eu não confio no marco, irmão. E é por isso que eu abro mão da identificação com o marco e é sem livre-arbítrio. Você me falar, mas não tem. Eu não tenho como. Eu não confio no marco, irmão. Eu não me satisfaço com o resumo da minha vida, por mais abundante materialmente falando que ela possa ser, sabe? Não tem. E aí você fala, pô, mas peraí, não tem, é simplesmente isso, sabe? Quais são os obstáculos para se estar ou se atingir o estado de yoga? O Marco se identificar com ele mesmo o tempo todo. E o tempo todo isso acontece. Isso tempo todo são as aflições mentais? São os vritis? São as aflições, ou de repente, quer ver simbólico? Eu num satsang, tinha 200 pessoas lá dentro, em silêncio, a porta, eu entro, aí eu passar na frente do altar e não parar na frente do altar, e chorar, em silêncio, sabe? Sem querer. E aí satsang. Ou seja, esse choro é um choro de desconstrução, do frio na barriga que o Marco sente e que naquele momento chorando é bênção e néctar e não aflição. Aí sim a condição de ousar essa palavra, satsang. Do contrário, é palestra. Do contrário, eu subo no palco e me identifico com o palco. E falo olhando de cima para baixo, sem querer. Eu continuo sendo do bem. Eu continuo sentindo que eu sou do Dharma. O que a gente está falando ali vai fazer bem para as pessoas, mas sutil. Você acha que o estresse dificulta o estado do yoga? Sim, mas dentro desse nosso contexto é catapulta, né? Catapulta? Catapulta, eu acolho o meu estresse para... Porque quem se estressa se não o personagem? Todo momento que eu comungo com o meu estresse, eu reconheço que, cara, eu sou isso. Estresse e caos. Então, a cura para eu não ser escravo do meu estresse, do meu caos, é eu me entregar a Deus. É eu sair da identificação com a parte e ir para o todo. E o todo me dá força para fazer o que eu tenho que fazer sem estresse. A ciência tem ajudado o yoga? É inevitável, sim, mas é um processo. A ciência do homem é um processo, não um produto. É relativa, não absoluta. E tudo bem, não tem nada de errado. O importante é eu entender que a ciência do homem é relativa, que a ciência do Marco é relativa, mas que ela é um caminho, movimento. É lindo isso, né? E me levar ao absoluto, sim. A ciência é um caminho para levar ao absoluto do yoga. Sim. E uma ciência cada vez mais transpessoal. Sabe? O problema da ciência é que ela é hoje... O que é uma ciência transpessoal? Não entendi. É uma ciência porque, por exemplo, se a gente tem uma investigação e vai lá
pesquisa e aprofunda e de repente resultado, espiritualidade não existe conclusão, não existe uma fronteira, não existe uma resposta para quem sou eu, objetivável. Então é sempre reticências 3 pontinhos. O homem se prende a uma ciência hoje de a definições. Então isso não limita o yoga? Sim. As pesquisas da ciência com o yoga não reduz? Sim, mas não é o homem, não a ciência. É quem está hoje manipulando a ciência. São cientistas, então? São. Então vou mudar a pergunta. Cientistas têm dificultado o yoga para os yogis ou têm facilitado? Aí é que está porque é interessante e a nossa mente funciona dessa forma encaixotada e linear e peraí, mas o que eu estou colocando yoga é você se libertar da caixa, e a ciência do homem hoje, generalizando, ela quer encaixotar. Então se tem um peregrino cientista e que se ousa investigar o processo, mas abre mão da expectativa que ele tem de um produto específico, é um yogi. Então, e o momento do mundo não tem. O importante não é errar ou acertar, porque tudo é relativo. O importante é viver e estar com o movimento. E se o movimento me leva a pesquisar ou investigar o yoga hoje de uma forma mais horizontal, que assim seja. Mas e não vejo isso como um processo. O homem pode até se confundir com os seus achados, mas sendo todos eles de natureza relativa, vai chegar num determinado momento que ele vai se dar conta, aí ele vai para outro, e esse é o movimento. Então a ciência do homem, por ela não parar, por ela ser hoje de verdades relativas, isso não é ruim, porque não é contra o absoluto. A ciência nunca vai chegar no absoluto, que só se chega pela prática do yoga. Pela experiência direta. E que não pode ser objetivável. Você acha que muitos yogis não compreendem isso? Sim. E tentam achar a resposta do yoga? Sim, mas não é culpa deles. É o estágio e uma invocação para um vertical tão sedenta, mais consciente, menos consciente, mas que está acontecendo. Isso. Então, a sensação que eu tenho, Beto, é muito... a história não está por acontecer, ela já está acontecendo, mas cada um se dá conta dentro de um determinado estágio. E está tudo bem. Espiritismo, né? No sentido de evolução espiritual. O espiritismo tem que ter uma visão, e veja bem, isso não é ruim ou bom, é uma interpretação adequada ao meio, ao contexto que a gente vive, mas para fazer sentido, muitas vezes, eles colocam a espiral no linear, e aí fica mais fácil de compreender, vamos dizer assim, de entrar. Mas para mim a evolução é uma coisa espiralizada. A vinculação do yoga com outras práticas religiosas brasileiras, como o Santo Daime, o espiritismo, que a gente tem comentado, o cristianismo, é bom pro yoga? Aí é tal coisa, para esse yoga que eu tô expondo, sim, para um yoga tradicional, no sentido de veio da Índia desse jeito, a tradição é essa, aí é complicado. Existe isso? O yoga tradicional, o yoga em essência? Não, mas é tal coisa. A tradição sustenta a essência. O serviço da tradição é sustentar a essência, mas a grande parte das tradições, ela endurece a essência. Então a tradição fica mais importante do que a essência. O cristianismo, a instituição, é mais importante do que as mensagens de Jesus. Por isso talvez que o yoga não tenha se institucionalizado como uma religião.
mas é algo mais eclético, mais aberto, mais premiado, para não se perder a essência? O yoga não cabe no rótulo religião. E sinceramente, a religião não cabe no rótulo religião. Eu considero yoga religião. Religião para você é? Na verdade, religião é religar, é unir, é reunificar, é voltar para casa. Você acha que as pessoas confundem religião com instituição religiosa? Sim, sim. Mas é tudo jogo de palavras também, I don't care, you know? É tal coisa, só eu entender o jogo e poder me adequar. Você acha que os yogis têm medo de falar o que você acabou de falar? Sim. Que yoga para você é religião? Por quê? Sim, por isso, por preconceito. Por perder aluno? Sim, sim, mas é um cuidado coerente. Coerente. Tá. Eu mesmo, comecei a dar aula de yoga, eu não cantava o Gayatri Mantra, a invocação a Patanjali, e não obrigava ninguém. Quem te fez Quando parar eu comecei, de ter medo? Rezar o Pai Nosso, por exemplo. O movimento em mim. Eu comecei a falar de Deus, Beto, nas aulas de yoga, irmão, depois de alguns anos, em respeito, humildade. E quando eu proclamei, falei a palavra Deus, não foi o Marco que falou, cara. Então, e veio e entrou e ficou desde sempre. Então eu não me ouso, o Marco está a serviço, e eu sinto isso mesmo. Então eu busco me libertar das minhas projeções em relação às minhas crenças, às minhas ideias, às minhas qualquer coisa, sabe? Quando eu estou ali servindo, cara. O Marco saindo da frente, sabe? E eu falo isso, parece... Mas eu não tenho como falar diferente, sabe? Místico é isso. No bom sentido da palavra místico. Não, mas de junção. Do contrário, seria pecado. O yoga não leva ao egoísmo? Não. Pela sua introspecção. Não. Leva a uma solitude, não é egoísmo. Solitude. Isso. Você acha que o yoga já... E dentro do contexto, do caminho, do denso ao sutil... pode passar assim. É quase que uma pessoa me falou, é interessante isso, esse fim de semana, a gente fazendo uma tarefa e as pessoas têm que escolher 3 atitudes, 3 ações. Por mais, sabe, tipo, cara, vou meditar 20 minutos por dia ou vou passar um dia da semana sem tomar café, né? Tudo é exercício de sadhana, tapas, atenção na ação, toda uma onda. E teve uma pessoa que falou, eu preciso ser mais egoísta, né? Então é interessante, a pessoa está num extremo, não, né? Exatamente, vir para outro extremo para ir para o meio. Então nesse sentido, né, parte do caminho denso ao sutil, você tem que assumir, né, o teu ego para poder se libertar dele. O yoga vem pro ocidente na voz de Vivekananda oficialmente e vem com rótulo de hinduísmo. Você acha que o yoga já se desvinculou do hinduísmo? Ou se é que algum dia ele foi vinculado ao hinduísmo? Eu acho que o yoga é muito mais que hinduísmo, né? O yoga é Sanatana Dharma. O que é Sanatana Dharma? Sanatana Dharma é uma boa forma de se compreender Dharma, e eu acho lindo isso, é aquilo que sustenta. É o espaço onde nós nos manifestamos, essa conversa existe, um espaço além, um espaço antes. Se não houvesse espaço, a gente não estaria aqui. Não existiria como manifestação surgir. Então, Dharma é aquilo que sustenta, e várias palavras. Lei, verdade, propósito de vida, várias, mas bonito. Aquilo que sustenta, Sanatana eterno. Então, Yoga é isso, Sanatana Dharma. O Yoga é. Não existe não Yoga. Você acha que essa obsessão pelos asanas que o yoga passou durante boa parte, e ainda passa, é devido à sua junção com a ciência? No sentido de tantas pesquisas envolvidas no benefício do asana, do pranayama, do acredito que é tal coisa, né? O homem também é corpo concreto. Se eu pratico, se eu exercito, se eu comungo com o meu corpo com atenção, isso já me coloca num estado de espírito, numa frequência mental diferenciada. Então não tem que, eu não acho menos Hatha Yoga
trabalhar corpo. Agora, dentro de uma cultura onde o corpo impera, seja no seu sentido estético ou no seu sentido mesmo de trabalho, de ação, é natural. No caso do Ocidente, sim, em função de ser um exercício que trabalha o corpo, mas que não se resume ao corpo natural, que vai ser o tipo de prática mais popular. Mas aí é interessante porque dentro de um contexto mais refletindo a respeito do yoga de uma forma mais ampliada, quando fala em Bhakti Yoga, o Brasil é um país onde se pratica muito mais Bhakti Yoga do que Hatha Yoga, mas as pessoas não sabem disso. Você acha mesmo? Sim. Talvez o que eu coloco, e olha que bonito. O yoga no Brasil é mais devocional do que de postura? Não no sentido declarado, mas claro, que nem a Índia, irmão. O Brasil é assim com a Índia porque o Brasil é um país de Bhakti Karma. Falta yoga, assim como falta yoga na Índia também. E é por isso que eu sublinho yoga. Quer dizer assim, na alma do brasileiro tá a questão Bhakti, mas o yoga em si não se descobriu isso, é isso que você quer dizer? Sim. E é uma questão de tempo. Sim. Vai ter esse boom espiritual, sim, nesse sentido. Assim como, por exemplo, você pega os países de hemisfério norte, uma tendência muito mais pela questão da racional e intelectual, país mais guiane. Falta yoga. E lindo isso, que pessoas estão buscando Bhakti para realizar o yoga no guiane. E no Brasil, por exemplo, faltando conhecimento, cultura, educação, para de repente desenvolver uma capacidade de discernimento. A história se resume a isso? Não, porque yoga está além disso. Mas o potencial está aqui. O potencial do Brasil no sentido de caminho, de marga, é totalmente muito mais Bhakti do que Karma, Gyani, Raja, muito mais. Que nem a Índia. Você acha que o estresse causa Vrit? Sim. E não por ele mesmo, pela identificação com ele. Agora, por que o yoga no Brasil não se desenvolveu fora das grandes metrópoles? Por exemplo, você não tem um grande espaço de yoga no Vale do Jequitinhonha, por exemplo. Mas tem em Florianópolis, tem em Goiânia, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, em grandes centros urbanos. Será que é causa do estresse dessas cidades, dessa evolução, dessa efervescência? Também, mas é principalmente econômica social. Porque o yoga é caro? É Por que elitizado. O yoga é caro? Por que ele está elitizado? Porque as pessoas fizeram de yoga profissão. É mercado. É mercado. E não tem nada de errado com isso hoje, assim é. Agora, a história não se resume a isso, porque yoga é servir, né? Então, nesse sentido, é estender. Eu acho que um protestante da Alameda Santos que toca bar não é mais economicamente abastado do que um yogi? Sim. E por que não pratica yoga e tá lá? Isso que eu não consigo entender. O yoga está nos grandes centros urbanos porque o mercado coloca pessoas com maior nível econômico e social. Agora, outras religiões também são populares, pegam essas duas faixas. O que falta para o yoga se alastrar nesse sentido? Milhares de anos de história, sabe? Para ter uma instituição, ter uma o yoga na Índia não é High Society. O yoga, esse yoga do Ocidente, que veio da Índia, mas está no Ocidente, na Índia é High Society. Existe um yoga do povão, nesse sentido que nós estamos falando, na Índia? Existe. Você vê comunidades carentes praticando yoga? Raramente. E não Hatha Yoga. Isso que você tem, quando, por exemplo, você vê aquela foto do Patabi Joyce ou do Krishnamacharya com um monte de menininho e tudo mais, isso é no pueblo, uma vila, é raro. Isso não existe mais, isso é romântico. É uma Índia que não existe mais. Existe um resgate disso, até no sentido do meio convencional, escolas da Índia estarem buscando na educação física oferecerem yoga também, existe. Mas Índia, mais de 1 bilhão de pessoas,
Então, estatisticamente falando, é muito pouco. Não é uma coisa generalizada, do jeito, por exemplo, que é, sei lá, matemática, né, nas escolas brasileiras ou em qualquer outro lugar do mundo. Não, é pouco, né? Então é isso que eu estou falando para você. O yoga da Índia é o yoga dos templos, nas cidades, e as pessoas fazendo os seus pujas nos templos que elas passam. Essa é a história. As pessoas não têm lugares para meditar, Raja Yoga. Não tem lugares para praticar Hatha Yoga. Não tem bibliotecas ou estudos e centros para praticar Jnana Yoga. Mas passar pelos templos, Bhakti, fazer sua oferenda e uma pessoa mais realizada estender a sua mão ao próximo, karma. Eu me prostrar em direção a Meca é yoga? Sim. Eu aí é que tá, é Bhakti. Eu comungar... Olha só um pouquinho, Beto. Não? Olha, o sadhana do yoga, do denso ao sutil. Então é tão importante, o yoga é o meio e o fim. Então essa conversa é delicada, porque quando você fala para mim, se prostrar a Meca é yoga? Sim. E por que aí você fala, pô, mas não, pode ter devoção lá, mas não tem yoga nenhuma. É um terrorista, enfim, totalmente fora do yoga. Mas ele está no caminho, cara. Ele está no yoga denso. Porque o yoga é um estado. É estado, entendeu? E aí mas não existe esclarecimento, existe ignorância, ele está no processo. E às vezes a gente projeta expectativas de um fim, sabe? Não, yoga é processo também. O sadhana do yoga é processo. O fim do sadhana do yoga é o estado de yoga. Então, a pergunta que tu me faz de Meca, a gente tem quem que está se direcionando a Meca? Existe um estado de yoga transitório, que é o que o meu tenho, vai, volta, tá no estado, sai. Existe alguém no estado de yoga permanente, um iluminado? Sim. Você conhece? Uma pessoa desperta, Você um conhece? Buddha, um Cristo, uma pessoa Viva. vivendo na consciência de Krishna, é uma pessoa que está com o yoga que é. Você conhece alguém? Sim. Viva? Sim. Você está? Sim. Não. Não. Por quê? Quem está respondendo isso é o Marco. E eu analisando a vida do Marco, não. Não, mas esse que você conhece, eles não conversam com ninguém, então? Você vê, por exemplo, uma pessoa como a Ama. É alguém realizado. É realizada, iluminado. mas ela não é menos humana por isso. Dalai Lama, sua santidade, o Dalai Lama, mesma coisa, sabe? Então ele está no estado permanente de yoga. Mas é delicado colocar isso num sentido logístico. Olha, mesmo, porque veja bem, quando Cristo fala para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, tu poderia meio que Jesus saiu do estado do Cristo. E natural, porque ele é humano e a aflição era tamanha. Mas é incrível, porque do momento que ele fala isso, ele já volta humildado, porque ele desabafou. Olha que lindo a graça, a compaixão de Deus que nos permite, prostrados, desabafarmos, pedirmos, nos reconhecermos filhos também. E não só Jesus falando em primeira pessoa. Jesus falou com Deus em terceira pessoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas olha a investigação aqui, Beto. No momento que ele fala isso, ele é o eu menor. Mas quem é que declara isso, que se prostra? Porque o ego não se prostra, o ego não se humilda. E Jesus humildado, Pai, afasta de mim esse cálice. Então a presença de Deus nele, que sempre é, o yoga nele, que sempre é, estava ali presente. Então houve, vamos dizer assim, o lapso para aquela história ser mais
ser engrandecida, ser conscientizada. Então, a pergunta, por exemplo, quando tu fala um estado constante, não, o ser humano vive de momentos, mas quem está ligado ao movimento, de momento a momento, essa é a pessoa realizada. Eu diria até mais, essa é a pessoa constantemente se realizando. É sempre gerúndio, 3 pontinhos, reticências. Então nesse entendimento, irmão, eu não projeto para cima da ama expectativas de ser absoluto, de ser perfeito, porque existe a perfeição dentro de um corpo de ser humano encarnado. Mas todo mundo é assim, então, né? Se a ama, por exemplo, passa por mim e não me olha nos olhos e me traz o brilho da minha expectativa, eu não tenho como condenar a ama. Por mais que eu esteja ali querendo que ela me olhe nos olhos, por mais que eu esteja ali precisando, me salva, mãe, mas ela chega e passa batido. Isso é ela menos realizada? Pode até ser. Num momento onde, de repente, ela, ser humano, logístico, espaço, tempo, tem tanta gente, ela não olhou para mim. Mas isso não diminui a grandeza de Deus dentro dela, do yoga, que eu confio está dentro dela. E que me faz até, eu, nessa relação com o Guru, perdoar lá. E é isso que o Guru faz. É nutrir a gratidão, o perdão dentro de você. E não, desnivelar mais e mais, sabe? O mestre do aprendiz. Então, eu acho que é muito delicado a forma que a gente se relaciona com realização, com yoga, nesse nosso contexto que a gente quer rotular, tabelar e, peraí, realizou ou não realizou? Fala. Para de me enrolar. Porque não tem como. É possível uma prática de yoga, para mim yoga e meditação são sinônimos, de forma laica, secular? Sim. Olha que lindo. O objetivo do yoga, da espiritualidade, da religião, é converter não as formas, não as crenças, mas o homem do sofrimento para a libertação, irmão. Essa é a conversão. Então, tu não precisa ser crente numa religião para ter essa conversão do sofrimento à libertação. E uma pessoa leiga, laica, um ateu, essa conversão, cara, do sofrimento à libertação. O objetivo do yoga, então, é converter do sofrimento à salvação. Sim. O que causa o sofrimento humano para o yoga? Ou é alguma coisa universal, enfim? O que causa o sofrimento humano? Ignorância. E o que é ignorância? É se identificar com aquilo que não é. O que não é. Os kleshas ainda são válidos no mundo moderno? Sim. Apego, aversão, medo, ignorância, orgulho, isso ainda continua causando os kleshas. Você acha que o estresse foi elevado no mundo do yoga moderno a mais um klesha? Mas o estresse é um klesha, ele está ali. O estresse é um klesha. As palavras podem até mudar, isso que é delicado. Quando de repente estou aqui representando a tradição do yoga e os 5 kleshas são esses. Cara, mas por trás desses 5 estão todos os outros. É muito pequeno a gente estabelecer. Quando Buda fala, e eu acho que o cabimento de Buda é tão incrível, né? Que a vida é sofrimento, que a causa do sofrimento é a ignorância. Essa questão, a ignorância, ela representa toda a aflição. E não importa se tu usa a palavra kleshas, a palavra essa, a palavra aquela, pecado, qualquer coisa, irmão. É tudo a mesma coisa. E é muito pequeno, sabe? De professores e estudiosos e eruditos tradicionais vender, pregar, enfim, o seu jeito, a sua maneira e negar todo o resto. Não, sabe? Uma pessoa realizada é uma pessoa que enxerga além. Aí a facilidade dela de falar com qualquer ser humano, de qualquer tradição. Eu ouvindo você falar, me vem assim, alguém realizado no yoga ou no cristianismo, qualquer que seja, ele larga depois o seu sistema, né? Sim. E veja bem, ele precisa largar o seu sistema. Ele não tem como não largar. Só isso. Ele não tem como não largar.
Mas tem muita gente não largando, né? Mas é estágio, Beto. É momento. Não Você é tem bastante como. otimista, né? Cara, mas eu te falo, não é um otimismo do Marco, cara. Não é um otimismo do Marco, cara. É que eu me vejo nesse caminho. A história da minha vida que eu tenho concebida, ela passa. E não é uma coisa de memória, o Marco memória. É uma coisa de honrar o chegar até aqui com tudo, irmão. E todas as falhas, as identificações, todos. E é louco isso, porque a nossa vida, o tempo inteiro, tu se apaixona por uma mulher, irmão, e tu acha que aquela é a mulher da tua vida, não tem como não ser. Passam-se dias, semanas, meses, e de repente, cara, você já não existe mais aquela paixão te iludindo, mas existe algo que te amplia. O problema é quando tu é identificado com a paixão e tu troca figurinha. Esse algo mais é o amor? Esse é algo maior? Isso é algo mais, esse algo a mais é um movimento de momento a momento, irmão. Você acha que o relaxamento faz parte de algum processo do yoga, já que o estresse também está por trás dos kleshas? O relaxamento é um processo importante no yoga? Sim, fundamental. Relaxamento é a semente da entrega. Yoga sem relaxamento não tem como se manifestar? Qual asana mais importante para você? Qualquer um que desenvolva qualidade de assento, qualidade de atitude. Asana não é postura, postura é atitude. E que atitude? Firme e leve. Estira Sukhama Asanam, estável e tranquila. Então nós temos o método e temos o estado. Do estado pouco se tem para falar, a não ser experienciar. Dentro do método, e aí eu penso as escrituras do yoga, existe algum dogma? Sim, cheio. A tendência, de novo, por quê? Pelo ser humano. O yoga é um sistema de crenças. O yoga, método. O estado é outra coisa. Sim, mas depende da... Aí é que tá. É que nem a gente estava falando aqui você abre mão, né, do método, da instituição, do professor, do guru, você abre mão do passado. Mas ali no teu altar tu acende a vela todo dia, reverenciando e honrando tudo isso. Então é um abrir mão sem perder qualidade de presença, em honrar, em venerar. E é tão bonito isso, cara, porque você de repente hoje é o professor, não um aprendiz, na máscara do professor, mas é o aprendiz que acende vela antes do professor dar aula. Sabe? Não tem como. Do contrário, você está identificado com conhecimento, sabe? A fisiologia sutil ainda cabe no yoga moderno. Chakra, prana, isso é metáfora ou existe? Sim, existe. Existe essa ciência como no espiritismo, né? O perispírito, enfim, isso no yoga existe. Agora, e tantas outras coisas existem, né, irmão? Precisa tu entender, saber, tecnicamente comprovar? Não, mas assim, resposta bastante sincera, existe uma lógica, uma ciência. Você acredita em espírito? Sim. Você vê ou sente? Não, sinto. Sente? Sim. Desde moleque você tinha isso, você teve isso? Eu sinto o movimento em mim, sabe? E sinto o brilho nos olhos das pessoas e o sem o segundo nesses momentos. Você teve muitas experiências místicas na sua... Mística é sentido inteiro? Sim, Beto. Constantemente isso. Sim. E isso que te mantém vivo e com a verdade do yoga. Sim. Eles te alimentam. Sim. É eles que me fazem falar sim. Essa é a conexão que é o sim. É o sim para... A gente conversou um pouquinho. Vamos abraçar 80 pessoas na Montanha Encantada. Você é feliz? Quem? Você. Eu quem? Eu acho que esse Olha outro só, eu pergunta. Não tem... Ele tá além Sou disso, feliz né? e sou triste. Por quê?
você é triste? Porque a vida humana, a minha vida, é feliz e ela é triste também. Você então está querendo me dizer que às vezes está feliz, às vezes está triste. E eu busco oferecer para minha felicidade e para minha tristeza yoga. Porque eu não quero ser escravo da minha felicidade nem da minha tristeza momentânea, que vem e que vai. O yoga te ajuda nisso? O yoga me salva. O que o yoga salva? Da tendência à ilusão. Que é causado pela essa agitação mental. Pela ignorância, pela tendência a identificar com o aparente, que já morre. É difícil ensinar yoga? Não. É fácil. Por que tanta gente ainda então, eu sei que a tua resposta vai ser porque faz parte do processo, mas por que tanta gente ainda se identifica com yoga e não com tantas outras espiritualidades aí à la carte que existe? Por que as pessoas buscam o yoga ainda? Porque não tem como não buscar. Por que não faz? Por que não busca Umbanda, por exemplo? Buscam Umbanda, sabe? Buscam. E ali isso é uma busca de yoga. Né? Yoga é uma espiritualidade universal. Sim. Sim. E o sadhana do yoga é essa conversão. Então é nesse sentido, Beto, que é tão bonito, né? Conversão da escravidão para a liberdade, sabe? Da ilusão para a compreensão. Né? E isso é da natureza, da alma em cada ser humano. Agora, se a pessoa não vibra ali na sintonia com a sua alma, porque sua é uma vida onde o personagem é mais importante, né? Aí tudo bem, a natureza desse ser humano é dual. Ele vai ficar correndo, obviamente, atrás de alegrias e felicidades e evitando desencontros e tristezas. Mas vai chegar num determinado momento que ele vai ver que não tem controle nenhum sobre isso. Porque isso é um reflexo. A minha felicidade e tristeza é um reflexo da minha vida e da minha morte. Então eu exercitando a qualidade de relação com alegria e com tristeza ao longo da vida, vai dar a condição de eu chegando à hora da morte, inevitável essa morte, de eu acolhê-la, assim como eu venho buscando acolher minha vida. Você se sente sozinho no yoga? Você se sente sozinho ainda no yoga? Lembra a tua fala quando chegou, 2 escolas? Não. Yoga, então, no Brasil, caminha para um maior ecumenismo ou você enxerga esse ecumenismo hoje no Brasil? Eu posso falar muito em cima, principalmente, né? Obviamente, eu me emociono com o Papa Francisco vindo para cá. E tudo aquilo, sabe? Para mim, uau! É yoga, tudo aquilo. É peregrinação, é sadhana, é o reflexo do irmão mais esclarecido e o que o mundo precisa e aquilo que que é mais necessário, né? Mas falando dentro de um contexto pessoal, os cursos, retiros, os satsangs, tudo isso cheio de gente, cara, sabe? Tudo é incrível. A gente finaliza você me dizendo se você tem alguma prática pessoal e qual é? Já há muito tempo é tirar yoga que eu aprendi da caixa para viver. Você tem alguma prática mesmo com tapetinho, aquela coisa clássica de asana? Isso é diário para você? Não diário. Mas eu não... Enfim, andar nas dunas de Florianópolis descalço, para mim é yoga, sabe? Uma prática de yoga. Mas alongamento consciente depois subir a montanha de 5.000 metros de altitude, sabe? É yoga. Agora, não é asana formal. E às vezes sim, prática de asana formal, de Surya Namaskar. Interessante como isso tem sido uma constante em todas as falas dos yogas que eu tenho, que as práticas têm se
tem sido mais informal. Sim. Todos. Sim. Todos. Sim. Desde a eliminação de asanas até... Quando dá eu faço, mas isso aqui é muito comum isso. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma necessidade também física de praticar. Eu também. Eu gosto de... Não é nem só um gostar, eu gosto também, mas é um necessitar. O meu corpo, com as lesões que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho, com uma perna 2 centímetros maior que a outra, com um quadro de abuso pelo esporte de alta performance no passado, é necessidade. Então eu me cuido e é muito... Eu tenho esse benefício físico. Você não tem nenhuma outra prática física? Corrida, bicicleta, natação? Tem um várias. treino? Tenho. O que você faz? Tenho uma bicicleta de spinning em casa, sabe? Tenho uma... Você é bastante disciplinado, né? É tal coisa, né? Dentro de um contexto, a minha disciplina hoje é outra, né? Em que sentido? No sentido de, no passado eu tinha muito mais tempo para poder ser disciplinado em atividade física ou em esporte. Hoje não. Então a minha disciplina dentro de um contexto assim, físico, ela está num momento até de provação muito grande, porque eu estou fazendo 44 agora e meu corpo, ele por uma necessidade orgânica precisa muito mais do que eu estou fazendo. Mas vamos dizer assim, eu tenho muita carta na manga e está me faltando nesse momento da vida, em relação a esse departamento, me disciplinar mais, fazer menos coisas em outros departamentos. Mas aí foi uma opção consciente de me dedicar, por exemplo, mais à minha namorada, de me dedicar mais à música, de me dedicar mais ao eu maior, o documentário do filme. Então, e a vida é esse desafio, né, Beto? Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, eu poderia estar em casa agora praticando, né? E falei para ti que eu estou aqui por prazer e por dever. Isso aqui para mim é sadhana, tanto num nível do prazer, quanto num nível assim de, cara, abrir mão de alguma coisa para estar aqui honrando, sabe? Então, isso tudo é yoga. Não é só uma questão de sair do tapetinho e, sei lá, é qualquer coisa, irmão, sabe? E aí não tem mais volta. Tá incorporado o yoga já, né? Tá, não tem mais volta. Não tem mais volta. Muito obrigado, foi meu querido. Amém. É um prazer. Muito obrigado pelo tempo dedicado aí. Sim, com prazer. Que Deus te abençoe, sabe, no teu trabalho aí. Sabe, que possa te trazer, acima de tudo, muita nutrição, né, para a tua senda. E se isso se manifestar num trabalho a beneficiar outros seres, cara, esse é o movimento. Eu tenho me sentido muito feliz. É uma coisa que me move. Eu gosto de estar aqui. Muito mais do que na minha empresa. Não que eu não gosto da empresa, mas eu gosto disso. Me sinto bem. Acho que eu estou no meu Dharma. Isso, perfeito. Meu Dharma. Meu Dharma é esse. E é no seu Dharma que o yoga se realiza, né, irmão? Isso que é lindo. É por isso que... A gente fala, hein, cara? A gente fala